Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui trocando uma ideia, batendo um papo. Feliz, né? Muito feliz de poder estar novamente com vocês aí, trocando umas ideias, falando a respeito de situações de evolução. Gostaria que antes de nós começarmos o nosso bate-papo, que você se inscreva no meu canal, se você ainda não está inscrito. Inscreva-se no canal, é importante porque assim todos os vídeos que a gente postar, ele automaticamente vai para você. E hoje nós vamos falar sobre extraterrestres, ok? Na espiritualidade. É interessantíssimo esse assunto quando a gente fala sobre extraterrestres, porque nos bate-papos que nós temos, nas palestras que eu faço, nos encontros que nós temos entre as pessoas, não só uma vez, muitas vezes, inclusive agora há pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, houve novamente a mesma pergunta. Eu falei, eu vou gravar algum detalhe porque eu acho que é super interessante a respeito disso, que é um assunto muito interessante no nosso caminho. E as pessoas perguntam assim, Edson, a gente sabe que extraterrestres são coisas que não acontecem, que eles não existem. O que é que a espiritualidade diz a respeito disso, né? Eu falo, puxa vida, então você acredita que extraterrestre, lembrando que esse termo extraterrestre é o que está fora da Terra, ok? Extraterra, o que está fora da Terra. E aí eu digo assim, então você acredita que a espiritualidade não fala com referência a espíritos fora da Terra? Podemos chamar de extraterrestres? E as pessoas dizem sim, sem dúvida alguma, porque a espiritualidade jamais falou a respeito disso. Então eu trouxe aqui alguns bate-papos para a gente relembrar algumas essências, para a gente ver como acontece essas informações na espiritualidade. Primeiro a gente vai lembrar que alguns livros, que eu acredito que você já tenha lido, né? Eu vou te provar aí, através de alguns livros que estão na espiritualidade, que estão aí por espíritos extremamente elevados, trazendo para a gente informações fantásticas. Quando a gente fala de outros mundos, quando a gente fala então dos extras terrestres, ok? Bom, vamos trocar essa ideia. Então a gente vai entender como esse assunto na realidade é um assunto simples, é um assunto que foi informado em vários livros sérios dentro da espiritualidade. Então não estou dizendo que é um livro qualquer, por um autor qualquer, mas sério. Vamos lembrar ali a essência, vamos passar por algumas lembranças. Quando a gente fala Kardec sempre diz para a gente, espíritas instruívos, né? Kardecistas instruívos, na realidade, eles estão nos levando a entender que os estudos são imprescindíveis em nossa caminhada espiritual para podermos entender o universo e evoluir, né? Evoluir, isso é muito importante no nosso caminho. E aí a gente desmistifica, eu acho essa palavra fantástica, nós desmistificamos na realidade todo o contexto do achismo, ou então, acredito que. Tudo isso é muito ruim na nossa caminhada espiritual. Vamos relembrar então, vocês sabiam que nosso amigo Chico Xavier, né, nosso grande e imenso amigo Chico Xavier, psicografou 499 livros. Muitas vezes eu pergunto isso num bate-papo, em palestras que a gente está junto com as pessoas, com os kardecistas, e digo assim, olha, quem aqui consegue me dizer quantos livros foi psicografado por Chico Xavier? Quantas escritas ele teve? E as pessoas dizem 8, 9, 5, 10, né? Ele psicografou nas obras todas de Chico Xavier 499 livros escritas. Dentre esses 499 livros, trouxe-nos, nós vamos falar hoje sobre isso, o seu segundo livro psicografado, que foi um livro que veio pelo espírito da sua mamãe, Dona Maria João de Deus, ok? Maria João de Deus foi a mãe de Chico Xavier, que foi o livro com o título Cartas de uma Morta. Guardem esse nome, leiam esse livro, Cartas de uma Morta. E esse livro, na realidade, foi escrito, na realidade, lá em 1935, foi psicografado em 1935.
Vamos descrevê-lo aqui, ali na frente, nós vamos bater um papo, nós vamos ver um pedacinho desse livro, porque eu quero deixar aqui uma ênfase para vocês comprarem esse livro, ou terem esse livro, ou baixarem esse livro, não importa o que vocês acharem melhor, para que você possa ler esse livro. Mas ler significa estudar, você estudar esse livro e entender todos esses contextos que nós estamos trazendo para vocês. Então ali na frente nós vamos falar de uma passagem que veio ali nesse livro, Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus, que só foi a mãe de Chico Xavier. Também existem outras obras que falam a respeito da vida extraterrestre, dos ETs, podemos chamar assim, né? Eu falo que ET, na realidade, extraterrestres é para aqueles que não entendem. Por que a população diz assim? Porque não entende a essência da alma, ok? Não existe nada de extraterrestres, são um sistema de evolução. Jesus fala, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Todos nós já ouvimos isso, todos nós já lemos isso na Bíblia. Por que será que Jesus disse isso, né? Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Kardec, no Livro dos Espíritos, fala sobre a pluralidade dos mundos. No livro Caminho da Luz, cita a vida em outros mundos. Vamos ler também esse livro, né? No livro Caminho da Luz. Chico Xavier, no livro Renúncia, esse livro é interessantíssimo, fala a respeito de outras energias, outras almas fora do planeta Terra, né? Muito interessante esse livro Renúncia. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também traz informações de almas fora da Terra e de todo o processo que existe no sistema de evolução. Existem ainda outras obras, sem dúvida algumas, espirituais, que nos remetem a entender outros mundos, outras civilizações. Quando durante muitos anos em minhas palestras, quem assiste minhas palestras, quem vem na casa Fraternidade Irmã Dulce sabe daquilo que eu estou falando, por muitos anos eu venho trazendo a mudança do nosso mundo, que já está, sem dúvida alguma, acontecendo há algum tempo, né? Necessário alinharmos nossa moral, e trago na lousa, eu sempre escrevo na lousa, na maioria das vezes, um traçado, eu faço um traçado mostrando a Terra, mostrando os umbrais conscienciais e mostro nesse gráfico, na realidade, que está exposto na lousa alguns setores do universo, né? E cito o setor de luz, cito o setor dos ascensionados e o comando maior gerenciado por Jesus, nosso irmão maior, que é o Espírito de Verdade, que é o Comando Planetário Terra. Eu sempre coloco C.P.T. CPT, ok? Comando Planetário Terra ou Comando Projeto Terra, tanto faz, ok? São situações ali que têm a mesma ênfase, sem dúvida alguma. Por vezes citei que hoje o homem não consegue acessar outros irmãos fora da Terra, que seriam os chamados popularmente ETs, né? Popularmente como sendo ETs, em decorrência do nosso olhar e a nossa evolução espiritual, na escala espiritual, que está muito abaixo de todo o processo na linha moral, na linha de evolução, pois estamos ainda fechados em nossas ignorâncias, em nossas mazelas, mas que esses acessos são imprescindíveis com nossa evolução espiritual. Estamos caminhando para isso, estamos adentrando um processo novo, como eu falei no vídeo anterior, a respeito desse processo da evolução, da necessidade da evolução do ser humano, e que, queira ou não, nós estamos juntos. Então, aqueles que entendem, vamos caminhar, aqueles que não estão preparados, saem da Terra. Chico Xavier já falava isso, ok? Para que a gente tenha essa ascensão, para que a gente tenha essa evolução espiritual. Lembro que estamos passando por momentos de evolução há bastante tempo. Observem, hoje, 2020, né? Estamos no ano de 2020, o que estamos passando em nossa escola espiritual chamada Terra, que é uma escola espiritual. Sendo assim, estou repetindo o que foi escrito pelos nossos irmãos maiores, Jesus, Emmanuel, André Luiz, Dona Maria João de Deus, Chico Xavier, sempre nos ensinando o caminho a evoluir. Nós espíritas temos por obrigação a estudar essas passagens para podermos nos preparar e auxiliar aqueles que temos contatos, aqueles que vêm
junto de nós para que a gente traga uma palavra, gerando as melhores e maiores informações de evolução, sem misticismo. Aqui é a grande importância de todo, sem misticismos, pois temos muitas informações de espíritos elevadíssimos, como eu disse agora aí, né? Jesus, Emmanuel, Chico Xavier, Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico, e outros espíritos maravilhosos que nos traz informações maravilhosas, ok? Dessa forma, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês a grande importância de todo esse caminho, a grande importância da evolução espiritual, sempre buscando essas energias de evolução. Convido a cada um de vocês que estudem o livro da Mãe de Chico, ok? Psicografado por Chico Xavier, Carta de uma Morta. Esse livro é fenomenal, mas estudando, ok? Não lendo esse livro. Eu sempre falo estudar. Existe uma diferença muito grande entre ler um livro e estudar um livro. Existe uma imensa diferença. E poderão ver que para evoluirmos necessário se faz buscarmos conhecimentos de luz. Isso é importantíssimo. Vamos então aí buscando esses caminhos e trazendo novas informações à nossa alma. Dona Maria João de Deus foi um espírito humilde, vocês vão ver esse contexto olhando pela essência de Maria João de Deus. Ela foi um espírito extremamente humilde, extremamente carinhosa, nascida em 1881 e desencarnou em 1915, ok? Chico Xavier relata no livro Momentos com Chico Xavier, que é um outro livro lindo, sem dúvida alguma, dentre muitas coisas lindas nesse livro, que seu papai reencarnou em 1997. O pai de Chico é uma situação à parte, a gente deveria estudar para entender quem foi esse espírito, que não teve elevação, que não veio com situações de conhecimentos. Então o papai reencarna em 1997 e já sua mãe reencarna nos primeiros meses do ano de 2000, onde também reencarna Emmanuel, ok? Emmanuel reencarnou em 2000. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, também reencarna no ano 2000, deixando de aparecer a Chico Xavier. Aqueles que são kardecistas observaram que Chico foi até o ano de 2000 trazendo informações, trazendo novos informativos, trazendo livros, e de repente Chico fala, vou deixar de psicografar. Por quê? Porque Emmanuel estava reencarnando em 2000. Assim também a sua mamãe. 2 anos depois, em 30/6, só para a gente relembrar, né? Então em 2000 reencarna a mãe de Chico, em ano 2000 reencarna Emmanuel, novamente aqui na Terra. E 2 anos depois, em 30/6 de 2002, Chico Xavier volta ao plano espiritual, né? Observem esse ciclo de vida lindo e maravilhoso que nós temos no nosso caminho. Citando só uma das passagens do livro Cartas de uma Morta pelo Espírito, Dona Maria João de Deus, que ela diz sobre Marte, ela fala especificamente sobre Marte e Saturno, ok? Se nós pegarmos esse livro, você vai ter informações sobre Marte, sobre Saturno. E quando ela fala sobre Marte, ela fala, abre aspas, né? Percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve, muito mais leve. Assegurou-me então o mestre que me acompanhava que a densidade de Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Fecha aspas. Isso ela estava falando sobre Marte. Fala também sobre Saturno, sobre homens que possuíam algumas diferenças aos da Terra, que possuíam asas, né, trazendo-lhes faculdades volitivas. Eles voavam. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí a gente poderia falar, nossa, mas isso aí é uma coisa... Os espíritas às vezes, né, perguntam pra gente, mas fala-se a respeito de ETs nos livros do kardecismo, ou dentro do processo de irmãos que estão dentro do kardecismo. Estou dando um exemplo pequenininho para vocês aqui. Fala também sobre máquinas muitíssimo curiosas
na sua estrutura. São máquinas cruzando os ares, ela diz assim, em todas as direções, e muitas outras informações que Chico psicografou. Isso é muito interessante quando a gente fala a respeito de tudo isso. Muitas pessoas acreditam que nós estamos aqui, né, somos únicos dentro da Terra, e que os planetas todos existem para que a gente observe e fale, nossa, que maravilha, os planetas estão lá, não existe nenhuma vida. Todos os planetas existem vidas, todos, sem exceção. Observem, queridos irmãos, como estamos evoluindo com uma reta traçada lá em 1850, através das obras de Kardec, quando Kardec começou a trazer o sistema do Espiritismo, né? E nós temos aí outras situações adicionais, nos levando a informações extremamente de conhecimentos. Já em 1935, ganhamos essa segunda obra linda, trazida pelo querido Chico Xavier, nosso irmão maior, que foi descrita pelo espírito de sua mamãe, Dona Maria João de Deus. Por isso, sempre lembro a todos os irmãos que temos no meio espírita, muitos livros de grande envergadura, livros maravilhosos, escritos, psicografados e trazido informações por espíritos de muita luz, como acontece com Maria João de Deus. Poucos espíritas sabiam que Chico Xavier, entre suas obras, psicografou 499 livros, para vocês terem uma ideia. Okay? Até depois da sua morte, teve obras que foram lançadas que lá, quando ele estava ainda no reencarne, ele tinha escrito, ele tinha psicografado, mas não tinha trazido ainda. Então, algumas obras vieram depois desse contexto. Vejam quanto temos a estudar, além das obras de Kardec, né, que são a base de tudo, através do Espírito de verdade. Kardec nos traz informações maravilhosas. Aí Chico, com a sua envergadura espiritual, que trouxe 499 livros para que a gente pudesse entender, explanar e estudar, pessoal. Eu não quero falar ler. Quando se pergunta a uma pessoa, essa pessoa diz, olha, eu já li 500 livros. Eu digo, ruim esse termo, porque eu gostaria que você dissesse que você tivesse estudado 10. Não precisa ler 500 livros, mas que você estude 10, e que sejam 10 que você conheça de fio a pavio, entendendo todo esse contexto. Então, pessoal, ETs, né, são assim espíritos que vivem em outros planetas mais evoluídos, mas que 99% de nós não enxergamos, pois nosso planeta ainda é denso. E os que enxergam, porque poderiam dizer, mas é aqueles que falam que enxergam. Lógico que tem muito misticismo em todo esse contexto, muitas inverdades nesse processo todo, mas aqueles que enxergam verdadeiramente estão enxergando no sistema espiritual, na visão espiritual. Estou falando de mediunidade aqui, ok? Lembre-se que no livro Nosso Lar fala-se do aerobus. Quem já leu o Nosso Lar, quem não leu, leia, que é super importante, é um livro lindo, que Chico traz para a gente, Chico Xavier traz para a gente. Mas lá ele fala a respeito do aerobus, né, que poderia ser visto como disco voador por muitos aqui. Leiam ali para você ver sobre o aerobus, lindo, maravilhoso. Precisamos evoluir espiritualmente, repetindo toda a nossa linha de evolução e retirando os umbrais conscienciais para estarmos na luz, ok? Os umbrais são conscienciais, tem a ver com a tua consciência. Vejam que para o kardecista que realmente estuda, quero voltar na tecla, estuda, toda esta vida fora da Terra sempre foi muito normal, ok? Nunca estivemos sozinhos no universo, jamais estivemos sozinhos no universo. Que possamos estudar, nem que seja parte então dessas obras lindas, eu estou dando um exemplo como os 499 livros de Chico, mas que nós trabalhemos, sem dúvida alguma, os conhecimentos, trabalhemos a nossa moral, as nossas consciências, mudando o seu ser, sendo uma outra pessoa, e que sejam ferramentas de evolução na nossa caminhada. Então, nessa manhã, a gente trocou uma ideia a respeito daquilo que muitas pessoas
tem dificuldades e muitas pessoas dizem, nossa, mas será que eu posso falar sobre ETs? O que é isso? Será que existe? Será que não existe? Batemos um papo aqui bem rapidinho, né? Questão lá de 15, 20 minutos, para vocês entenderem que é uma coisa muito normal, muito tranquila. E por que alguns veem e outros não? Né? Então, muito tranquilo tudo isso. Gostaria que vocês parassem e estudassem isso de forma de elevação, ok? Namastê a todos, que Deus nos abençoe. Até mais.